Olá, meu nome é Michelle Bertocchi, eu sou aluna da Escola de Educação Básica Hélio Vaz e eu estou aqui hoje com o Deni Donato Alfano, que é psicólogo e psicoterapeuta, para fazer algumas questões relacionadas ao bullying. Então, a primeira questão: quais os principais males que o bullying causa nas pessoas? Bom, Michelle, obrigado por essa consideração. O bullying é um tema muito importante, muito presente nas escolas e cria danos, tem impactos e cria danos em médio e longo prazo muito sérios e muito graves, os principais dos quais são tirar do profundo da pessoa a confiança em si mesma. Essa perda de confiança, essa desconfiança se traduz ao longo do tempo em uma necessidade de afirmação por meio da desvalorização do outro. Agora, crescendo, indo para frente, tu tem que lidar com vários campos diferentes, né? A vida te proporciona vários desafios e conforme os desafios, quando o princípio é tirar o valor dos outros, ou seja, desvalorizar, tu pode fazer isso de várias maneiras. Uma dessas maneiras é a violência. Sempre a violência produz violência em inúmeras formas, não necessariamente padecer ou sofrer uma violência física, consequentemente se traduz em agir uma violência física. Pode ser agida uma outra violência, psicológica, manipulativa e assim por diante. Mas um dos efeitos piores que o bullying cria é tirar das fundamentas do ser da pessoa a confiança em si mesma. Essa confiança, a maioria das vezes, se traduz em uma necessidade de afirmar-se, não por meio da exaltação do próprio valor, que tu não reconhece mais porque perdeu a confiança, mas por meio da desvalorização do outro. E tu desvaloriza os outros de várias formas, com violência, com descrédito, com violência física e assim por diante. E isto é complicadíssimo para reverter. No caso de bullying, o agressor comete tal ato por maldade ou existem outras causas psicológicas que o fazem agir assim? Não acredito que seja de fato uma questão de maldade. A maldade é uma percepção do que fica por trás. Na verdade, quem age bullying não faz por maldade, faz por inúmeros outros fatores, inúmeras outras causas. Primariamente, agir o bullying é uma questão de mapear uma hierarquia. Quem age bullying está tentando hierarquizar as relações sociais, está tentando ser mais forte, mais poderoso, ficar em cima de qualquer tipo de pirâmide social, conforme qualquer tipo de parâmetro, né? Então, quando tu precisa de violência para agir, para conquistar um lugar na pirâmide social, vamos dizer assim, para criar uma hierarquia, significa que não tem outros canais, outras oportunidades para tu ficar em cima dessa pirâmide. Portanto, por trás de um bullying tem sempre alguns fatores muito importantes, que são a percepção de um descomprometimento das promessas daquele lugar. Por exemplo, a escola não vai mais formar, a escola não vai servir para nada. Então, de alguma maneira, tu está sendo traído do lugar, do contexto, da situação, da relação em que você está a respeito do que ela está te prometendo. Se sente traído. Portanto, você, consequentemente, perde uma confiança no futuro. O que significa? Que tu sai da necessidade de valer em longo prazo, tem que valer naquele momento. E se não tem oportunidades para valer naquele momento, se tu não percebe a possibilidade de emerger, de sentir-se importante, você acaba destruindo. Não é mais do que importante falar de maldade, eu falaria mesmo de desespero, de percepção de uma ausência de oportunidades, de possibilidades e de uma grande, profunda sensação de traição a respeito do futuro. Maldade não é maldade, é mesmo desespero, é como quase não ter nenhuma última praia para valer alguma coisa. É interessante também, mas depois isso talvez pode se tornar uma coisa muito demorada, um discurso longo, como é que vêm escolhidos os alvos desse bullying. Também isso faz parte do contexto, mas isso não responde a pergunta, é uma outra coisa.
Você acredita que as vítimas do bullying possam transformar essa situação em oportunidade de crescimento pessoal, criando habilidades para lidar com situações semelhantes no futuro? Então, os chineses, como tu sabes, não têm uma escritura por alfabeto, eles desenham ideogramas, basicamente eles têm uma cultura do conceito geral e fazem um desenho que representa esse conceito. O conceito de crise no ideograma chinese é a somatória do conceito de perigo e oportunidade. Todas as crises, todos os perigos podem ter dentro e podem transformar-se em uma oportunidade. Com certeza, sofrer qualquer coisa, as pessoas não têm que ter medo do sofrimento em geral. Sofrer bullying é uma coisa muito dura, porque a pessoa naquele momento o sofre em uma faixa etária em que não é extremamente estruturado, é ainda em fase de construção de si mesmo, portanto é bastante frágil. Em longo tempo, em longo prazo, quando pode ser estruturado melhor, qualquer sofrimento pode ser transformado e virado em uma oportunidade. Agora, mas quem sofre bullying pode ser proporcionado de recursos, de ajuda e de estruturas para significar e transformar esse sofrimento, esse perigo em uma oportunidade, bem enquanto está acontecendo aquele fenômeno, maiores são as oportunidades de transformá-los em oportunidades e desenvolver recursos positivos, né? O bullying é um fenômeno muito correlacionado com a escola ou com os ambientes de trabalho de alguma maneira, mas já lá se chama de uma outra maneira porque tem outras implicações, se fala de mobbing, mas enfim. De alguma maneira, sofrer uma desvalorização na possibilidade de uma hierarquia social é um fenômeno que se repete ao longo do tempo, mas o bullying é específico da idade escolar, portanto as ajudas têm que vir naquele momento, não depois. Mas sim, em geral eu acredito que todos os perigos e todos os sofrimentos podem ser traduzidos em oportunidades positivas, incluído o bullying. Qual a melhor forma de lidar com o bullying nas escolas? Bom, partindo do pressuposto que nós estamos falando de uma situação em que já existe o bullying na escola, né? Não que portanto não estamos falando de um planejamento preventivo para que o bullying não haja, né? Mas estamos falando de uma situação em que o bullying já existe. É a transparência. Qualquer forma de guetização, qualquer forma de omertar, qualquer forma de silenciar o fenômeno do bullying acaba nutrindo que nem uma gasolina ou motor, né? Acaba amplificando o fenômeno do bullying porque se torna uma para-instituição de poder. A escola tem a infeliz tarefa entre as instituições de ser a única que tenta deformar as pessoas a respeito das instituições. Todas as outras instituições não educam a respeito, só pretendem que seja respeitado o fundamento daquela instituição. A escola é a única que tem que educar a relacionar-se com a instituição, ou seja, com a autoridade, ou seja, como poder. No momento em que o bullying vem silenciado, se está criando um outro contexto, um outro campo, uma para-instituição, né? Uma instituição paralela de poder, onde agem outras autoridades. E isso é no momento em que pegar pé esse reconhecimento, não tem volta. Portanto, a maneira melhor para agir como bullying é sempre dar transparência, isso, envolver de maneira pública professores, pais, o jornal da escola, se tem um jornal da escola, ou seja, os atos não têm que serem silenciados e não têm que serem isolados. E a respeito das pessoas que agem bullying, não serve para nada a condenação ou a punição, porque de alguma maneira eles são as vítimas, entre aspas, porque também são crianças ou jovens, de um desespero, de uma falta de perspectivas, de uma falta de futuro. Portanto, teriam que ser imediatamente proporcionado uma oportunidade de futuro. Reprimir uma forma de autoridade com uma autoridade mais forte só cria uma escalation, uma competição a que tem um poder maior.
né? Portanto, tem que ser deconstruído a ideia que precisa ter uma outra instituição de poder, que são os bullying, né? E ser integrada no poder institucional da escola. Então, dar transparência, fazer chamadas públicas, divulgar no jornal, não fulano fez ou fulano não fez, mas dizer o bullying é uma violência que depende da falta de perspectivas, da ausência do futuro. As pessoas podem valer e podem dominar por meio de outras características e fatores que não são a violência. Por exemplo, blá blá blá, é oferecer oportunidades. Se você tivesse o poder de decisão e pudesse criar um método de cuidar desse problema nas escolas, o que você faria? Então, o bullying, como eu estava dizendo antes, é um epifenômeno, no sentido, eu vejo o bullying como uma ponta do iceberg, né? Explode quando já por trás a escola está falhando na sua proposta de oferecer oportunidade, de oferecer um futuro. O bullying vem quando a escola não oferece um futuro, entende? Porque as pessoas se sentem traídas e sem perspectivas futuras, portanto querem tudo naquele momento, não tem o que fazer, como sentir-se valorizados, não tem recursos e age uma violência, né? Então, a questão, na minha maneira de ver, seria planejar uma metodologia para que ao lado de qualquer tipo de disciplina didática possa ter um sentimento, algo de concreto a respeito de uma perspectiva futura, um estágio, um trabalho no campo. O que tu está fazendo hoje? Sair da escola para fazer um trabalho escolar, ir na praça, a entrevistar um profissional que trabalha há 30 anos com essas coisas, né? É uma maneira para sair da escola, portanto, para não sentir-se, como se pode dizer, presas, vinculadas, fagocitadas em uma instituição, em uma realidade que não leva para nada. De alguma maneira, para ti, a escola está te levando para fora. E a escola tem que levar para fora da escola. Então, o que eu faria é planejar metodologias para que a escola abra as portas, estenda o braço e leve as crianças, os jovens, em algo de prático no território, porque tem que sentir que tem algo depois da escola, porque se a escola termina lá na escola, é sufocante e não serve para nada, isso gera violência. Ok, muito obrigada.